castelo forte é o nosso Deus. Boa noite, irmãos queridos. Boa noite também a quem nos acompanha pelo YouTube. Nós vamos abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho, conforme escreveu Mateus, capítulo 6. Hoje nós vamos abordar o versículo de número 11, iniciando assim a exposição da quarta petição da oração do Senhor. Mateus 6, 11. Nós vamos ler todos juntos, duas vezes, memorizando assim o texto que nós já usamos como oração, mas que deve, de fato, todos os dias estar cada vez mais presente no nosso coração. Leiamos, meus irmãos. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mais uma vez, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para, reconhecendo a nossa incapacidade, a nossa miséria, reconhecendo as nossas limitações, nós nos apresentarmos diante do Senhor para clamar o perdão dos nossos pecados, também para agradecermos ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor nos tem dado todos os dias, bem como também, Senhor, para podermos ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Então nós te pedimos que nesta hora o Senhor possa, por meio do Teu Santo Espírito, falar aos nossos corações. Tenha misericórdia de mim, Senhor, dando-me clareza nas minhas palavras, na expressão dos meus lábios, para que eu não mencione nada que contrarie a palavra do Senhor, mas que, ao contrário, o Senhor possa trazer à minha mente, ao meu coração e, consequentemente, aos meus lábios, palavras de vida que possam edificar a mim e aos meus irmãos. Dá também aos meus irmãos corações e ouvidos atentos, para que todos nós, nesta hora, sejamos alcançados por esta maestria que é o ensino do Senhor em nossas vidas por meio de Tua palavra. Que o Senhor nos ajude a entendermos e a praticarmos esta fé justificadora que nós acabamos de ler e declarar aqui no nosso catecismo, esta fé que salva, a fé que confia no mérito de Jesus Cristo para a salvação, a fé que é operada pela palavra e pelo Espírito Santo em nossos corações e que nos faz ver a nossa indignidade e a nossa total dependência do Senhor. Que o Senhor nos dê esta fé, ó Pai, e nos ajude na compreensão clara de Tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, é muito difícil nós encontrarmos por aí alguém que não goste de pão. Pão é um dos alimentos mais universais, não é, que nós temos. E você tem pão de tudo quanto é tipo, não é? Você tem o pão mais famoso deles, o chamado pão francês, que é esse que a gente compra nas padarias para tomar café pela manhã, à tarde. Tem o pão sírio, pão italiano, pão australiano, pão de batata, de mandioca, brioche. E aí você tem uma infinidade, não é, de nutrientes, uma infinidade de ingredientes. E o mais curioso disso é que o pão sempre foi, até mesmo nas culturas antigas, o alimento mais comum. E é por isso que nas Escrituras a gente vê o pão sendo oferecido em muitas ocasiões importantes, tanto do Antigo Testamento, quando as famílias se reuniam, as famílias judaicas se reuniam em torno do pão. E aquele pão, que era um pão sem fermento, um pão asmo, um pão puro, era símbolo exatamente da providência de Deus, do cuidado de Deus, do alimento de Deus para aquelas pessoas, bem como também um objeto de culto, de oferecimento e de oferta ao Senhor. No Novo Testamento também, logo depois, na sequência dos evangelhos, nós vamos ver o próprio ministério de Jesus Cristo sendo marcado por dois episódios registrados
em que ele alimenta multidões por meio dos pães e peixes. Naquela cultura, o pão simbolizava basicamente duas grandes realidades. Primeiro, era o alimento mais facilmente encontrado. Em qualquer lugar que você passasse, você encontraria pessoas fabricando, fazendo, comercializando pão, nas ruas, nas praças das cidades. Então demonstrava um alimento de fácil aquisição, um alimento que realmente você não teria dificuldade de encontrar. E representa também um alimento que saciava a fome das pessoas. E é de fato assim, não é? Quando nós estamos com fome, se você pega um pedacinho de pão, passa uma manteiga, põe ali talvez um ovo, não é? E você põe para dentro, isso dá uma aliviada muito boa na nossa fome. O pão é assim. E é por isso que talvez, certamente Jesus tenha usado este alimento como uma referência do maior dos milagres que ele realizou na vida dos seus filhos, dos crentes. O próprio Jesus, inclusive, na sequência do Evangelho, vai se identificar como o pão da vida. Por que isso? Certamente porque o pão, como eu disse aos irmãos, representava duas grandes mensagens. A primeira, a universalidade. Em qualquer lugar que você fosse, em qualquer cultura, em qualquer cidade, em qualquer esquina, você encontraria pão. E isso significa dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo também veio para ser a resposta para todas as pessoas. Por isso o Evangelho, ele é universal. O Evangelho deve ser pregado a todas as criaturas. Jesus não é oferecido apenas a uma determinada cultura, a um determinado povo, a uma determinada etnia. Jesus é oferecido a todos, porque ele mesmo se declarou o pão da vida. E a segunda grande mensagem é que este pão universal, ou esta mensagem do Evangelho, que é universal, que é Cristo, ela é suficiente para alimentar as carências nutritivas espirituais dos seres humanos. Cristo é o único capaz de ser o verdadeiro pão. Se eu lhe der deste pão, você não mais terá fome. Cristo é aquele que preenche as necessidades de todos os seres humanos. Ele é o grande nutriente espiritual do ser humano. Portanto, Cristo é oferecido a todos e ele é o único capaz de saciar todas as carências nutritivas ou nutricionais, espiritualmente falando, dos seres humanos. Por isso, a quarta petição, ela muda o tom da oração do Pai Nosso. Nas três primeiras petições, o Senhor Jesus nos ensinou a olhar para o reino de Deus, o rei, o grande rei, que vem para conquistar o seu espaço, para declarar a sua vitória. E é por isso que ele se apresenta como Pai, um Pai que está nos céus, portanto ele é superior à criação. Ele nos ensina que devemos orar para que o nome deste Pai seja diferenciado, santificado, ou seja, colocado num lugar diferente, um lugar de destaque, e a igreja do Senhor serve a esse propósito, que é dizer quem é Cristo ao mundo, por isso destacar, sublinhar, colocar em negrito o nome do Senhor para que ele seja exaltado entre as nações. Ele nos ensina na segunda petição que a nossa oração deve clamar para que o reino de Deus se estabeleça, como aquele pouco de fermento que leveda toda a massa. Nós devemos ser crentes que sejamos fermentos no mundo para que por meio da nossa ação evangelística nós possamos fazer expandir o reino de Deus. Na terceira petição, nós vimos que ele também pede que o reino de Deus se estabeleça com base na vontade de Deus, que é uma vontade secreta para nós, aquela que está nos céus, mas ao mesmo tempo uma vontade revelada de Deus nas Escrituras e também nos atos da providência. Deus
está no governo do mundo, ele é o regente do universo na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, nas 3 primeiras petições e no prefácio, o nosso Senhor nos ensinou a olhar para o Rei e o seu reino. Mas agora, a partir da 4ª petição, o Senhor Jesus Cristo nos ensina a olhar para nós, para a nossa vida neste mundo e para os atos da providência de Deus nos sustentando. De modo que as petições seguintes, começando por esta, têm a ver conosco diretamente, com o cuidado de Deus como grande pastor que cuida das suas ovelhas. Aquele pastor que nutre as suas ovelhas e que não permite que nada lhes falte. Aquele grande pastor que leva as suas ovelhas para os pastos verdejantes, as alimenta, refrigera as suas almas. Aquele pastor que guia estas ovelhas por meio de sua palavra, que são as veredas da justiça, não permitindo que essas ovelhas se desviem nem para a esquerda nem para a direita. Aquele pastor que preserva as almas das suas ovelhas por meio da sua bondade, da sua misericórdia, que não permitirá que as suas ovelhas percam a salvação, porque aquele que começou a boa obra há de completá-la. Por isso, bondade e misericórdia vão nos seguir todos os dias, porque é o Senhor que nos preserva até que nós nos encontremos com Ele nos céus, até que nós estejamos na casa do Senhor definitivamente. Portanto, estas petições, meus irmãos, que nós vamos iniciar agora, tratam da maneira como Deus cuida do seu povo. Deus providencia para o seu povo tudo aquilo que é necessário para o seu povo, para os seus súditos. Se nós falamos de um reino e de um rei, nós agora falamos de súditos. E as perguntas que Jesus, então, as petições que Jesus faz, então, aqui, são petições que agora apelam para as nossas realidades como súditos. O Senhor cuida de nós. E a primeira destas petições que se referem a nós é exatamente o cuidado nutricional com o seu povo. Deus em Cristo Jesus é aquele que nos alimenta. E é por esta razão, então, que a 4ª petição, versículo 11, começa com a expressão o pão. E como eu disse aos irmãos, um alimento universal que vai saciar toda a fome do povo e que é usado por Jesus como sendo Ele próprio aquele que também é o Evangelho universal a todos os povos, nações, tribos, línguas, e que também vem para saciar a fome espiritual das pessoas. Por isso, ao orarmos o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, a primeira coisa que nós pedimos a Deus em Cristo é que nunca nos falte o suficiente, o necessário, para que nós compreendamos quem Jesus Cristo é na nossa vida. Muito embora nós somos diretamente relacionados ao pão físico ou alimento físico, e este versículo também contempla isso, nós veremos, mas em primeiro lugar, Jesus quer dar o destaque a si próprio. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão de que nós precisamos nos alimentar todos os dias. Ele é aquele que veio para saciar a nossa fome, para curar as nossas feridas, para bloquear as ansiedades que nós temos em relação a este mundo. Na sequência do Evangelho, meus irmãos, nós veremos aqui expressões de Jesus Cristo que demonstram esta realidade. Não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao que haveis de vestir e quanto ao que haveis de comer. O nosso Senhor tinha esta preocupação de mostrar que a comida física era uma representação daquilo que apontava para as nossas necessidades. Mas para além da nossa necessidade física, há uma necessidade espiritual no coração do homem. E essa necessidade espiritual só Cristo pode resolver, só Cristo pode alimentar, só Cristo pode trazer os nutrientes necessários
para que nós estejamos fortalecidos na nossa luta contra o pecado. E é por isso então que ao orarmos ao Senhor, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, nós estamos pedindo que o próprio Deus revele cada vez mais Jesus Cristo a nós, para que Cristo seja o nosso alimento, para que Cristo possa preencher o nosso vazio espiritual, para que nós possamos estar de fato cheios do seu Santo Espírito, do Espírito de Cristo, e por meio disto frutificarmos no mundo. Mas há uma outra observação interessante aqui, meus irmãos. Jesus diz o pão nosso. É interessante porque geralmente a alimentação ela é individual, não é? Quando ele diz Pai Nosso, no prefácio, versículo 9, nós entendemos, porque ele está falando de uma paternidade que é composta de vários filhos. Mas por que pão nosso? Não seria talvez mais interessante nós pedirmos o alimento individualmente? Dá-me o pão, Senhor. Por que Jesus usa aqui a expressão plural? Dá a nós o pão nosso. Esta é uma curiosidade importante da oração do Senhor. Porque veja que a oração do Senhor, ela não está fundamentada no individualismo. A oração do Senhor, ela toda é escrita no plural. Pai nosso, o pão nosso, perdoa as nossas dívidas. A oração está no plural para demonstrar pelo menos duas coisas. Primeiro, o fato de que, sendo nós irmãos, nós devemos cuidar uns dos outros. O pão que nós pedimos não é só para a minha casa. O pão que eu peço é o pão para o povo de Deus. Por isso, os apóstolos, especialmente Paulo, e especialmente aqueles apóstolos na origem da escolha dos diáconos, eles disseram, olha, não é justo que nós abandonemos a oração e a palavra para nos preocuparmos com o alimento. Então nós vamos eleger diáconos, homens de Deus, para que eles se ocupem disto, porque isto era importante. As viúvas estavam sendo esquecidas na oração, da distribuição dos elementos. E por isso, por estarem sendo esquecidas, elas reclamaram. E os apóstolos resolveram a situação para mostrar que o cuidado pelo outro faz parte do Evangelho. E Paulo, como eu adiantei, disse que nós deveríamos cuidar especialmente dos da família da fé. Antes de nos preocuparmos com as demais pessoas, nós devemos nos preocupar com aqueles que são da família da fé. Não deve haver, portanto, meus amados irmãos, entre nós, pessoas que passem por necessidades. Mas aí, nós sempre pensamos nas necessidades físicas. Por isso, às vezes, nós nos preocupamos em ajudar as pessoas com alimentos, com ofertas. Sim, isto é importante e isto faz parte do Evangelho cristão. Lá na primeira carta de João, ele nos diz que se nós dissermos para as pessoas que as amamos, mas não dermos a elas aquilo que elas precisam, nós estaremos demonstrando um amor falso. Então, se alguém está com frio, você precisa dar uma roupa, um cobertor, algo para ela se cobrir. Se alguém está com fome, dê comida. Se alguém está doente, dê a ela condições de ter um remédio. Nós devemos dar às pessoas aquilo de que elas precisam, isso é fato. Mas a oração do Senhor aponta primeiramente para o aspecto também da necessidade ou da carência espiritual. Em outras palavras, o Senhor Jesus quer dizer que nós precisamos pastorear uns aos outros. E isso está muito claro lá em Colossenses, capítulo 3, verso 16, quando Paulo diz que nós devemos cuidar uns dos outros. Nós devemos admoestar uns aos outros. Nós devemos pastorear uns aos outros. Como? Falando salmos entre eles, cantando cânticos espirituais, colocando a palavra de Deus no coração,
habitando ricamente a palavra de Deus em vossos corações, para que a palavra de Deus seja o árbitro, seja o juiz, seja aquela que determina de fato as nossas direções, os nossos rumos. Então, meus amados irmãos, ao pedirmos o pão nosso, nós também estamos aqui pedindo ao Senhor que nos dê recursos espirituais, que vêm de Cristo Jesus, o verdadeiro pão que nos alimenta, para que nós cuidemos uns dos outros. Nós não estamos aqui apenas preocupados com o nosso próprio desenvolvimento, com o nosso próprio, mas nós estamos aqui direcionados para um crescimento coletivo, para um crescimento do povo de Deus, para o alimento do povo de Deus. E veja como isso é interessante, porque nós estamos falando de um corpo, e um corpo é um todo. É muito engraçado, por exemplo, a turminha aí que está engajada na academia, né? Certamente vocês já viram aquelas figuras fortes, né? O cara... E aí você olha para a canela do cara, você olha para panturrilhas, parece aquele pedestal do microfone ali, né? O cara, toma, você olha e fala, não tem nada. Perigoso você chegar ali e quebrar, o cara cair, né? Desmontar. Desproporção. Um corpo é um corpo. Por isso que as atividades físicas corretas, elas trabalham todos os músculos, todo o corpo. Não é? Trabalha toda a organicidade do ser humano, porque é um corpo. Você não deve fortalecer mais uma coisa do que outra. Assim também é a vida espiritual. Nós precisamos adquirir conhecimento, é fato, informações, mas se essas informações ficarem apenas no campo da mente, do conhecimento intelectual, e não produzirem afeto, não produzirem amor por Jesus Cristo, não produzirem amor pelo próximo, nós somos iguais a estas pessoas que são fortonas em cima, mas fininha embaixo, desproporcionais. O corpo, portanto, deve cuidar dos seus. E agora eu quero então aplicar diretamente à igreja. Nós, na igreja, somos uma sociedade extremamente heterogênea. Temos pessoas de todos os tipos, inclusive quanto ao conhecimento bíblico, inclusive quanto à prática de vida cristã. Há irmãos que são os chamados fracos na fé, há outros irmãos que são irmãos experimentados, maduros. E assim como nós ouvimos nas palestras ontem e hoje do reverendo Everton Toca-Chique, falando sobre a criação de filhos, nós também somos pais uns dos outros e filhos uns dos outros nesta relação da igreja. Porque eu estou aqui não para ser aquele que sabe de tudo, não aquele que tem todas as respostas, mas aquele que faz parte de uma comunidade para ajudá-los a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, mas também para ser alimentado, também para ser ajudado, porque eu sou parte do corpo. Nós somos, diz Paulo, membros uns dos outros. Então é por isso, meus irmãos, que ao orarmos o pão nosso, nós estamos pedindo que o Senhor Jesus nos alimente como corpo, como igreja. É o pão que não pertence a mim, pastor Wendel, mas pertence a todos nós. Por isso, quando eu desejo o meu alimento, eu devo desejar o alimento para todos nós. E é por isso que a igreja, portanto, deve se alinhar neste compromisso de não deixar ninguém para trás. A igreja nunca pode, meus amados irmãos, abandonar os seus soldados. A igreja é um lugar em que todos devem caminhar juntos. É o lugar em que os fracos devem ser carregados por aqueles que são mais fortes. Às vezes nós devemos inclusive pegá-los no colo, para não deixá-los para trás. É aquela ovelha que muitas vezes sai, que se perde, que está cambaleante e que precisa ser alcançada. Portanto, quando nós oramos o pão nosso, nós estamos de fato pedindo, Senhor Jesus Cristo, dá-nos os recursos espirituais,
os recursos que só o Senhor tem, que nutre a sua igreja, que alimenta a sua igreja, para que nós possamos, de fato, estarmos fortalecidos, nutridos, robustos na fé. E a robustez, meus irmãos, da fé, a energia da fé, o poder espiritual, diz Paulo lá em Filipenses e também em Efésios, que este poder ele está centrado em Cristo. Nós fazemos o que fazemos pela força do teu poder, diz Paulo. E este poder que está em Cristo é exatamente esta nutrição que Ele nos dá. Ele é o verdadeiro pão. É Ele quem nos garante o sustento diário, para que nós não nos fraquejemos, não andemos cambaleando. Ele é quem vai suprir as nossas carências. E meus amados irmãos, eu sei que é um tema bastante difícil, bastante polêmico até, mas é importante que nós saibamos que não há carência que Jesus Cristo não possa, de fato, resolver em nossos corações. Eu sei que nós vivemos numa sociedade bastante psicologizada, em que as pessoas preferem, muitas vezes, buscar profissionais que não conhecem Deus, mas que supostamente têm respostas para os problemas emocionais da vida humana. Contudo, meus amados irmãos, como pastor, eu preciso dizer a vocês que esta não é a mensagem das Escrituras. Não estou com isso diminuindo ou desfazendo os profissionais desta área, mas o que eu quero dizer é que há uma confusão quanto a isso. E a confusão ela reside no seguinte fato: os problemas de alma não são problemas psicológicos. Os problemas de alma são problemas espirituais. E os problemas espirituais são primeiramente tratados por Jesus Cristo. Ele é o alimento que nutre as carências espirituais de todos nós. E não sou eu quem está dizendo isso. É a própria palavra do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Eu sou a água da vida. Quem vem a mim, bebe desta água, não terá sede. Não andeis ansiosos pelo que haveis de beber, comer ou vestir. Eu sou a suficiência de vocês. Lancem sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É a palavra de Deus que nos ensina isso. Talvez, portanto, a necessidade de nós, às vezes, buscarmos esses profissionais seja um problema nosso. Talvez de uma incredulidade, de uma desconfiança em torno daquele que é o pão nosso. O pão que nos sustenta, o pão que nos alimenta, o pão que garante, de fato, esta nutrição solene, pura, uma nutrição da qual nós, de fato, não sentiremos ausência ou carência de qualquer outra medicação. Não quero com isso, irmãos, dizer que não haja necessidades em que uma medicação seja necessária, mas medicações são dadas para doenças, são problemas neuronais, problemas fisiológicos, não problemas emocionais, são coisas distintas. E é preciso saber a distinção disso. O que eu estou dizendo é que os problemas espirituais do ser humano, aqueles que afetam as nossas emoções, muitas vezes nós temos delegado a cura destes problemas para profissionais que sequer conhecem Deus. E a palavra de Deus nos diz com toda clareza: lancem sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Por isso esta petição é: o pão nosso nos dá hoje. Jesus está nos ensinando a dizer: Senhor, dá-me a nutrição, o nutriente necessário, espiritual, para que no Senhor, para que em Cristo, eu possa ser nutrido de tal forma que eu não dependa
de outras coisas que não seja a tua suficiência. Que o Senhor me ajude para que nós possamos caminhar juntos como igreja. Recentemente eu ouvi um pastor colega contar uma situação de uma reunião de presbitério em que houve um pedido de verba para que determinado irmão pudesse fazer uma terapia com psicólogo. E esse pastor ficou horrorizado porque ele disse assim, levantou na reunião e falou: irmãos, nós somos 17 pastores aqui. Será que nenhum de nós é capaz de oferecer a esse irmão ajuda espiritual? Isso, naturalmente, chocou a muitos, não é? Mas é uma pergunta que nós temos de fazer diante de textos como esse. Será que nós cremos de verdade que a palavra de Deus ela é o nosso alimento? Davi, por tantas vezes, dizia: Senhor, eu estou aqui sem conseguir dormir. A língua se apega ao meu paladar, eu vejo a morte toda hora. E ele via literalmente, porque ele era perseguido. Ele diz: laços de morte me cercaram. Ele diz: angústias do inferno se apoderaram de mim. Mas não havia, na época de Davi, ansiolíticos. O que havia na época de Davi era a palavra profética do Senhor. E por isso ele pôde dizer: o Senhor é o meu pastor. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, quem vai estar comigo não é o alprazolam, é o Senhor. Percebe? Esta é a fé justificadora que nós lemos no Catecismo Maior, na pergunta 72. É a fé que crê que o Senhor é suficiente nos seus méritos para nos dar a segurança de que nós precisamos. As ansiedades, meus irmãos, elas fazem parte da vida. Um dos grandes pregadores cristãos, pastor Charles Haddon Spurgeon, foi um homem que viveu com muitos episódios de depressão. Há inclusive um livro do Jack Svarney, que ele escreve A Depressão de Spurgeon. Você pode ler se quiser. E há outros irmãos que mencionam situações difíceis, especialmente no início do cristianismo, com as diversas perseguições. Irmãos nossos do passado que eram perseguidos também, e que foram levados às arenas, eram presos, etc. Todos esses irmãos e essas pessoas passaram por problemas emocionais. A grande questão é que nós vivemos hoje numa geração, como diz o sociólogo crítico Byung-Chul Han, coreano, nós vivemos numa época terapêutica, numa época neuronal, numa crise terapêutica. As pessoas hoje, tudo para elas é um problema terapêutico. Você tem que fazer terapia. Batia o dedo na quina da mesa, tem que fazer uma terapia para superar isso. Isso não existe. Problemas na vida vão existir sempre. Sempre. Há pessoas que vão morrer de câncer, há pessoas que vão morrer de acidentes trágicos, há pessoas que vão ser traídas, abandonadas pelos filhos, pelos maridos. Isso sempre existiu. O assassinato de Caim contra Abel tem anos. Isto sempre existiu. O problema é que nós vivemos numa sociedade que não sabe mais lidar com estas respostas. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é atemporal. Ela não foi escrita para a época de Davi. Ela foi escrita também para nós. E se ela diz que Jesus Cristo é o pão da vida e de que Ele vai saciar as nossas necessidades, eu e vocês precisamos crer nisso. De tal maneira a colocarmos nele toda a nossa confiança.
Às vezes sofrendo, às vezes como Davi com a boca seca de noite, às vezes com o coração apertado, mas crendo que ainda que se nós andarmos num vale sombrio como a morte, Ele estará conosco. Foi Ele que prometeu, irmãos: eis que estarei convosco todos os dias. Ele prometeu. Então Ele é aquele que você pode dizer e olhar: Senhor, dá-me desse pão, eu preciso comer esse pão. Hoje eu estou fraco espiritualmente, hoje eu estou depressivo, hoje eu estou ansioso, hoje eu estou em dúvida. Dá-me sempre deste pão. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje.